Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. E para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E bem pessoal, estaremos aqui trazendo para vocês mais um vídeo de análise de criptomoedas aqui no mercado, em que hoje, especificamente nesse vídeo, estaremos analisando o comportamento de preço da Matic, Dogecoin, Binance e também do Bitcoin. E começando aqui, pessoal, indo diretamente ao ponto, porque não gostamos de perder tempo aqui no canal, vamos diretamente para o comportamento de preço da Matic em um tempo gráfico mais curto, como de 4 horas, porque aqui nesse canal já analisamos bastante os tempos gráficos mais longos, como o semanal, como o diário e também como o mensal. Então vamos nos atentar aqui para o comportamento de preço em um tempo gráfico realmente mais curto, que reflete o comportamento de preço mais recente de cada criptoativo aqui. Então, começando com a Matic, vocês podem perceber mesmo aqui em um tempo gráfico mais curto um comportamento de preço ainda descendente, porque estamos formando aqui topos e fundos cada vez mais baixos que os anteriores, e perceba aqui também um comportamento de preço abaixo da linha de média móvel de 200 períodos, o que então reforçaria ainda mais aqui um comportamento de preço de tendência primária de baixa para o momento gráfico aqui desse criptoativo. E perceba aqui que inclusive o comportamento de preço tem encontrado na linha de média móvel de 20 períodos aqui um potencial ponto de resistência para o seu comportamento. Então note aqui que mesmo quando acontece alguma alta de mercado nos últimos dias ou nas últimas horas, ele tende a encontrar aqui nessa linha de média móvel realmente um ponto muito interessante de concentração de oferta para o criptoativo. Então nesse ponto aqui, se você estiver observando isso, muito cuidado com suas operações compradas. Aqui pessoal, observando até mesmo por momentum, nós podemos perceber aqui um momentum descendente caracterizado pelo RSI de 14 períodos e também realmente um nível técnico abaixo, bem abaixo na verdade, da zona de 50 pontos da sua escala. Então aqui pessoal, realmente mesmo em um tempo gráfico mais curto, podemos perceber ainda muitas características que denotariam uma continuação do movimento de baixa nesse momento. Indo aqui para Dogecoin, aqui pessoal, um destaque bem importante que eu tenho para passar para vocês, não é nem nesse tempo gráfico de 4 horas, é no tempo gráfico ainda diário, em que em um dos vídeos aqui no canal lá atrás, em que analisamos aqui o comportamento de preço da Dogecoin, percebemos que o seu price action estava chegando aqui bem próximo de testar a linha de média móvel de 200 períodos. E nisso pessoal, eu avisei para vocês no vídeo que caso eventualmente o comportamento de preço acabasse testando de fato essa faixa de negociações, ela poderia se configurar então uma boa oportunidade de compra para o mercado. E eu inclusive fiquei muito feliz em saber que algumas pessoas pegaram essa dica e tiveram bons resultados aqui no mercado com esse ativo. Então realmente esse foi um destaque aqui muito importante. Porém pessoal, como eu também estava falando anteriormente, o ativo em questão está em tendência de baixa, ainda caracterizada pelo seu price action e pela movimentação de linhas de médias móveis. Então sendo assim, mesmo você comprando aqui um ponto bem interessante aqui de compra nessa faixa de negociações de linha de média móvel de 200 períodos, realmente não é tão recomendável que você passe muito tempo com essa criptomoeda, por justamente ser uma posição comprada contra a tendência principal desse momento gráfico. Colocando aqui então no tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber aqui que de fato nesse tempo gráfico bem próximo aqui a essa faixa de negociações, ele acabou formando um martelo em um fundo de mercado em uma região aqui técnica de sobrevenda no RSI. Então de fato pessoal, quem observou aqui principalmente esses fatores técnicos em um tempo gráfico curto como de 4 horas, poderia realmente ter feito uma boa operação comprada com essa criptomoeda. O seu stop aqui viria abaixo desse último fundo, dessa linha máxima formada pelo martelo, e o seu alvo técnico poderia ser inclusive um alvo bem próximo aqui das linhas de médias móveis, que inclusive, pessoal, vocês podem perceber, foi bem atingido e poderia ter dado para você realmente um excelente lucro no mercado em 8 horas de negociações. Então realmente, pessoal, esse é um destaque muito importante a ser dito pela Dogecoin, porém aqui perceba que o seu price action, mesmo em um comportamento de preço também em um período mais curto, ainda apresenta também aqui uma continuação da tendência de baixa em andamento. Então novamente pessoal, mesmo você observando aqui oportunidades bem interessantes de compras para essas criptomoedas, se atente à movimentação principal dos preços e procure pontos bem interessantes para que você possa sair no lucro antes de eventualmente acontecer novamente uma forte baixa no mercado e assim você devolver tudo que você ganhou para o mercado. Indo agora para Binance, nós podemos perceber aqui em seu tempo gráfico de 4 horas que, olha só, nos últimos dias até aconteceu uma grande euforia para o comportamento de preço aqui na Binance, em que formamos topos e fundos ascendentes para o criptoativo e chegamos até mesmo a romper aqui a região de linha de média móvel de 200 períodos. Isso então
poderia reforçar para a gente um grande comportamento de otimismo se renovando para o mercado. E sendo assim, a maior probabilidade poderia ser assim do preço acabar formando cada vez mais referências de preços cada vez mais altas e assim reverter a tendência de mercado nesse tempo gráfico. Porém, pessoal, como o mercado não tem certezas, nós podemos perceber aqui no tempo gráfico que mesmo o preço rompendo essa região, ele acabou voltando para baixo da mesma e acabou aqui formando então topos e fundos descendentes. E aqui, pessoal, inclusive note que nessa mesma região nós também tínhamos aqui um nível técnico de sobrecompra apontado pelo RSI de 14 períodos, o que então poderia significar realmente que o ativo aqui já tinha crescido muito no mercado sem ainda uma devida correção. E sendo assim, uma correção ela estava muito próxima de acontecer, apontado aqui pelo momentum do RSI, e ela acabou acontecendo, só que acabou realmente sendo muito forte e rompendo aqui fundos anteriores de mercado, ficando abaixo de linhas de médias móveis e assim retornando para um price action descendente nesse criptoativo. E claro, pessoal, também é muito importante destacar para vocês que mesmo com essa movimentação de price action atual aqui que podemos perceber para o criptoativo, denotando assim um comportamento de preço de baixa, realmente de tendência de baixa para o mercado, se você voltar aqui um pouquinho, você pode perceber que o criptoativo em questão pode estar formando aqui uma linha de tendência de alta para o mesmo. E sendo assim, pessoal, esse fator técnico é bem interessante para que você possa armar possíveis novas entradas aqui em uma projeção de preço tocando novamente essa linha de tendência de alta que está acompanhando o comportamento de preço da Binance no tempo gráfico de 4 horas. Então fique muito atento e observe se esse comportamento de preço vai respeitar novamente essa linha de tendência de alta eventualmente no futuro. E por último, pessoal, e claro, não menos importante, analisaremos agora o comportamento de preço do nosso queridíssimo Bitcoin, também aqui no tempo gráfico de 4 horas. E aqui, pessoal, o fator técnico de fato mais relevante e importante a ser destacado para vocês é justamente um price action que ainda podemos perceber aqui de forma descendente para o criptoativo, mesmo em um tempo gráfico mais curto, formando essa linha de tendência de baixa que está acompanhando o comportamento do preço. E além disso, perceba aqui também no gráfico técnico que o seu comportamento de preço também está abaixo da linha de média móvel de 200 períodos, inclusive aqui no caso, testando ela como um potencial ponto de resistência para o comportamento de preço. Então, eventualmente, caso aconteça aqui uma nova alta para o Bitcoin, tenha muito cuidado quando ele eventualmente, novamente aqui, acabar testando essa região por mais uma vez no mercado, porque ela provavelmente será um ponto bem interessante de concentração de oferta para esse criptoativo. E observe aqui também, pessoal, no momentum do preço, no índice de força relativa de 14 períodos, que também podemos perceber a formação técnica de topos e fundos descendentes. Sendo assim, pessoal, até por momento nós temos então a caracterização de um mercado de baixa para esse criptoativo. E dessa forma, pessoal, claro que eventuais oportunidades para compras podem surgir mesmo em um mercado de tendência de baixa como esse, como por exemplo observamos aqui com o Dogecoin no tempo gráfico diário, em que ele se aproximava de um ponto bem interessante de compra em um tempo gráfico aqui mais longo. Porém, pessoal, não é tão recomendado que você compre nesse momento observando esses fatores técnicos aqui em andamentos. E se for comprar, que você compre realmente em um fator técnico muito importante de mercado e você venda realmente com um scalp também bem interessante e bem importante em outro ponto técnico muito relevante para o mercado. Porque facilmente, pessoal, caso você não consiga acabar comprando em um ponto bem interessante de mercado, você será colocado contra a tendência. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Eu agradeço muito a você por assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.